O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 24 de março. Em vitória para Trump, procurador não vê provas de conluio com Rússia. Essa foi, né, é mais um capítulo da novela russa. Aí vocês vão entender porque eu estou querendo dizer mais um capítulo. E os pró-Trump vão achar que eu estou tentando botar alguma responsabilidade no Trump. Não, tá? E, na verdade, se tem alguém que saiu fortalecido dessa história, foi o Donald Trump, que está comemorando loucamente. E, somado à confusão do Partido Democrata, que está com 512 mil nomeados para ser presidente, o Donald Trump é o favorito já para a reeleição, tá? Mas, por que eu disse que é mais um capítulo? Porque primeiro, o relatório Miller, ele não foi publicado ainda, tá? Ele mandou para o procurador-geral, e aí o procurador-geral fez digamos assim, um resumo, né, um summary, entendeu? E mandou para o Congresso. O Congresso já pediu para ter acesso ao relatório inteiro, tá? O nome do procurador-geral é William Barr, Barr com 2 R's, tá? Então, essa é a primeira questão. Não temos o relatório inteiro. Segundo, o que a carta, digamos assim, o que o resumo do Barr diz? Que não há provas de que o Donald Trump teve conluio com autoridades russas. Porém, todavia, entretanto, diz sim que os russos interviram na eleição dos Estados Unidos, tentaram intervir, com, por exemplo, o hackeamento dos servidores do Partido Democrata, que vazaram lá os e-mails e tudo mais, a Hillary Clinton pedindo um hot dog de almoço, enfim, aquelas coisas importantes que a gente ficou sabendo, né? Então, assim, o que o relatório diz é que não havia um conluio, porém que os russos tentaram pegar os e-mails, que o Roger Stone, o conselheiro político do Trump, que tem uma tatuagem do Richard Nixon, né? Você trouxe essa informação. E você nunca mais vai esquecer dela. Nunca mais vou esquecer dela, até porque depois eu fiz a cagada de procurar a foto. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ele estava conversando com o Julian Assange, do Wikileaks, sobre a divulgação de e-mails. E lembrando, o ex-chefe de campanha do Trump, o Paul Manafort, já foi condenado 2 vezes à cana, tá? O Michael Cohen, o ex-advogado, já foi condenado também. E outra questão, vamos lembrar que o Donald Trump, ele demitiu o então diretor do FBI, o James Comey, em maio de 2017, e por isso o Trump ainda é acusado, digamos assim, pelo Congresso, tá? E aí é uma discussão política, não legal, de uma eventual obstrução de justiça, tá? Porque aí que acontece, o secretário de Justiça dos Estados Unidos disse que, olha, o Donald Trump pode demitir o diretor da FBI a hora que quiser, não pode demitir. O relatório do Miller aborda essa questão, tá? Dizendo que, né, olha, teve lá a demissão e tudo mais, mas na carta do William Barr está vaga. O fato é, a carta diz, não há provas de conluio entre Donald Trump e os russos. O que existem são indícios de pessoas da sua campanha que fizeram coisas feias, tá? Agora, não tem indício de que o Trump sabia disso, de que o Trump mandou fazer isso. É isso que a carta diz. Só que, novamente, o relatório na íntegra ainda não foi publicado. Porém, novamente, não é uma discussão legal, é uma discussão política já. E, politicamente, o Donald Trump saiu vencendo pra caramba. Tá? Ele está aí, ele inclusive inaugurou um novo slogan na última noite, num novo comício, que não tem mais o hoax da Collusion Delusion.
né, da loucura do conluio. Né? Então, ele já fez aí o seu primeiro comício, né, de reeleição a partir, depois desse relatório, em Grand Rapids, que fica em Michigan. Tá? Não conheço Grand Rapids porque não tem nenhum time lá. Pois tá? Então, né, eu só conheço os locais onde tem times. Então, o Donald Trump é o grande vencedor e, principalmente, ficou muito feio para alguns veículos de comunicação que, né, essa semana aí, meio que, entre aspas, tiveram que se defender de terem batido tecla nessa novela, e a gente sempre chamou isso aqui de novela, porque já estava um saco, entendeu? Já estava um ano de enrolação, e o Washington Post e New York Times tiveram que fazer aí capas sobre isso, tiveram editoriais sobre isso e tudo mais. Porém, vamos lembrar, não é uma completa exoneração, tá, do Donald Trump, ao contrário do que ele tweetou. Por quê? Porque o relatório, na íntegra, não foi publicado ainda. Então, o relatório pode dizer, olha, tem esse indício, tem essa suspeita, não tem provas, mas tem convicção, entendeu? Esse tipo de coisa. Olha, vamos supor, o Matias se encontrou com os russos. No dia seguinte, o Donald Trump se encontrou com o Matias. O que o Trump e o Matias conversaram, nós não sabemos, ou seja, não tem indícios. E no sistema, né, no sistema criminal, né, podia colocar a vinhetinha do Law and Order aqui, né, in the United States Criminal Justice System. Mas você é inocente até provado o contrário. Então, assim, se não tem provas de conluio, então o Donald Trump é inocente e já está colhendo os louros políticos dessa questão. E falando nos russos, Felipe, no último final de semana, tropas e aviões do país pousaram na Venezuela. Isso, e assim, fizeram uma coisa não muito discreta. Foi claramente ali um recadinho, entendeu? Não uma foi... manifestação de força. Não foi assim um avião sem identificação, pousando no aeroporto, não. É um avião com uma bandeira russa gigante em Caracas, entendeu? Não é um avião, tipo, pintado de preto num aeroporto, numa pista clandestina no meio da Amazônia, não. É um avião com uma bandeira russa em Caracas, tipo, oi, estamos aqui. Né? Pousaram, né, um cargueiro Antonov e um avião de passageiros Ilyushin 62, parece o 727, que ele é parecido, são primos, né? E primos na Guerra Fria significa que estavam espionando o outro. Mas pousaram, né, e levariam ali, né, segundo, né, fontes, segundo informações, o general Vassily Tonkoshkurov, que é diretor do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, 35 toneladas de equipamentos militares e cerca de 50 ali amiguinhos, 50 coleguinhas pesadamente armados, treinados para matar com as próprias mãos, entendeu? E que servem de figurantes e vilões de filmes do James Bond. Tá? Então, assim, foi claramente, né, como eu disse, um sinal, não foi discreto, não foi por baixo dos panos, e isso, claro, levantou muita atenção, levantou suspeitas, porque que você tem ali uma parceria militar entre Venezuela e Rússia, isso é muito claro, né? Venda de armas, recentemente tivemos os Tupolev 160 pousando lá, tudo mais, mas dessa vez eles pousaram e deixaram coisas, tá? Deixaram russos ali, cidadãos russos. Tinha aquela denúncia de que teria mercenários russos fazendo a segurança do Maduro, né? Não seriam nem tropas, seriam mercenários, agora dessa vez foram tropas, soldados uniformizados russos. Então, o Donald Trump, por exemplo, recebeu na quarta-feira a esposa do Juan Guaidó, a Fabiana Rosales, na Casa Branca, no Salão Oval, e disse que a Rússia precisa sair da Venezuela. Ele usou esse termo, a Rússia precisa sair da Venezuela, né? E essa presença intolerável.
A embaixadora russa... O nosso chanceler também falou, né? O nosso chanceler também falou, mas o nosso chanceler falou um monte de groselha essa semana também. Ninguém liga porque ele tá falando. Não foi uma boa semana pros ministros, né? Pois é. Gente, me desculpa, mas assim, o Ernesto Araújo ele força muito a amizade, gente. Sim, teve até um ouvinte que falou que no começo, assim, eu até tentei ver os lados positivos, conversei com amigos meus diplomatas e tal, mas assim, deixa ele mudo, pelo menos. Entendeu? Deixa ele no mute. Sabe? Chanceler bom é que nem juiz, né? Quando passa despercebido, tá fazendo o trabalho direitinho. Não necessariamente, não precisa passar. Mas assim, sei lá, cara, nossa, foi tanta coisa. Foi lá perante a comissão na Câmara, foi numa entrevista sobre. Enfim. Né? Então, mas hoje ele tá feliz que hoje ele recebeu lá um cartola do Inter, recebeu lá a camisa. Mimo. Né? Devem estar combinando aí o jogo de despedida do Alessandro, alguma coisa assim. Ele vai dar o chute inicial. E aí, a embaixadora da Rússia na ONU disse que as tropas russas vão ficar na Venezuela quanto tempo for necessário, tá? E que não cabe aos Estados Unidos interferir na relação entre dois países soberanos. E desculpem, não foi embaixadora, foi a porta-voz, a Maria Zakharova, tá? Confundi até porque a Rússia tem um embaixador nas Nações Unidas. Tá? Então ela disse que os Estados Unidos não podem interferir na relação entre dois países soberanos, que as tropas russas vão ficar ali o quanto tempo quiserem e que é um assunto entre Rússia e Venezuela, os Estados Unidos tem nada a ver, tá se metendo no papo dos outros, então mandou o Trump ali procurar o que fazer. Então, assim, no final das contas, acabou sendo ali um sinal de, olha, estamos aqui, não vamos aprontar nada, vamos todo mundo pensar 2 vezes antes de aprontar alguma coisa. E isso entra no cenário de que a oposição liderada pelo Guaidó está correndo o risco de perder gás, né? De deixar normalizar a situação Maduro, né? Que tinha ganho aquele gás com a nova posse, reconhecimento internacional, e isso já está acabando por esfriar um pouco. Né? Então, vamos ver aí. Também no último domingo, frases de Bolsonaro sobre ditadura são infelizes, afirmou Sebastião Pinheira. Isso. A gente comentou, né, no programa passado que ainda teria ali o finzinho da visita do Bolsonaro ao Chile. E aí no domingo, dia 24, no dia seguinte à despedida do Bolsonaro, o Bolsonaro foi embora do Chile no sábado, o Pinheira estava falando com jornalistas, né, estava ali dando uma entrevista, e ele disse que essas frases, e ele inclusive citou, o Pinheira citou, né? A frase "quem procura osso é cachorro", foi uma frase do Bolsonaro em relação aos grupos que buscam os restos mortais de vítimas da ditadura e de mortos no Araguaia também. E o Pinheira disse que essas frases são tremendamente infelizes e não compartilham muito do que Bolsonaro diz sobre o tema. Temos discrepâncias profundas em algumas áreas e coincidências importantes em outras, tá? Então, já no domingo, né, logo no dia seguinte, o Pinheira, lembrando, o Pinheira é um cara de direita, o irmão, você já mencionou que o irmão dele foi parte do governo Pinochet, o Pinheira é o homem mais rico do Chile, inclusive, né, o Pinheira está longe de ser um comunista e ele deixou muito claro que não concorda com essas frases, porque lá o Chile é um país sério, né, já diria, né, o pessoal, e lá lá você passar pano para a ditadura não pega bem. Ainda na última sexta-feira, né, teve repressão dos carabineiros ao protesto contra a visita do Bolsonaro e também a cumbre, né, do ProSul, que estava previsto ali para o Passeio Bulnes, que fica próximo à Casa de la Moneda. Segundo o meu amigo Javier Rios, a desculpa para a repressão policial foi porque não havia autorização para essa manifestação. Então, quando os manifestantes foram para a via pública, né, já que passeio é calçadão, né, quando elas foram para a via pública começou a repressão. E no domingo
teve um evento no mesmo lugar, o Hands Off da Venezuela, né, com a presença de várias bandas chilenas, entre elas o Inti Limani, o Yapo e o Sol e Júvia, que eram bandas que são herdeiras, né, da Nueva Canción chilena. E, continuando, no sábado, né, no dia 23 de março, foi publicada uma declaração conjunta entre Brasil e Chile, com 10 pontos, e também um plano de trabalho, né, sobre as relações comerciais, relações políticas, que tem 16 pontos. Não vai dar para ler ambos na íntegra. Quem quiser, entra lá no site do Itamaraty, está na homepage, pelo menos enquanto a gente grava. Se vocês quiserem procurar, está como nota 74. Tá? Acabaram na imprensa, muita gente destacando, né, a questão de ter sido retirado do texto um eventual apoio chileno ao pleito brasileiro, né, de entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né? Então, isso acabou sendo muito discutido, porém, acabou ficando fora do texto. Tá? O Itamaraty não comentou essa retirada da minuta inicial para o texto final. O texto fala da OCDE, o Brasil parabeniza, solidariza ali o Chile na organização da COP25, né, a próxima Conferência do Clima, os 16 pontos, né, sobre cooperação econômica, energética, falam também de combate a tráfico ilícito, enfim. Se você se assedista, se você está estudando para o concurso de admissão à carreira diplomática, sendo meu aluno ou não, recomendo fortemente que você entre lá no site de Itamaraty e leia. Se você não for, mas for um curioso, for um entusiasta, entra lá e lê. A coisa não é longa, não, tá? Vamos aproveitar os tempos do século XXI na internet, que a gente agora tem acesso a esse tipo de coisa muito mais fácil, né? Imagina nos anos 70, né, você ter acesso a esse tipo de coisa. Você ia ter que pedir o texto na íntegra para alguém, receber uma cópia xerocada, toda borrada, entendeu? Então, assim, entra aí no seu celular e lê o negócio. E, continuando ainda no Brasil, tivemos um pequeno constrangimento aí essa semana, né? Que foi o governo brasileiro mandando a foto oficial do Bolsonaro para as embaixadas. Aí, se eu falar só isso, como estavam muitas manchetes, né, todo mundo já comentava embaixo lá, né? Pô, mas o retrato do presidente tem que estar na embaixada mesmo. Só que para as embaixadas estrangeiras no Brasil. Entendeu? É tipo, a embaixada dos Estados Unidos. Tem lá, deve ter o retrato do Donald Trump, deve ter o retrato de vários presidentes lá, especialmente do Donald Trump. Mas aí mandaram um retrato oficial do Bolsonaro, tá? Para mandar o retrato, e que é uma coisa que não faz muito sentido, né? Só que tem um detalhe também, né? Vamos lembrar, né, que além desse estranhamento, né, e tudo mais, tem essa foto, a foto, a moldura, o envio, né, ela é paga, né, por alguém, chamado você. Erário público. Né, chamado erário. Então, e aí o governo disse que isso é praxe, e aí integrantes de governos anteriores negaram, tudo mais. Então, assim, foi meio esquisito, né? É tipo, sei lá, vamos supor, você vai naquela festa, né? Uma tradição, pelo menos aqui, que está surgindo aqui em São Paulo, né? As open house, né? Seu amigo vai se mudar, tá? Então vai fazer uma festa da nova casa, tá? E aí você leva uma foto sua, né, moldurada, pra ele pôr na casa nova. Lembra de mim. Entendeu? Tipo, você leva uma foto sua, tá? Você pegar uma foto da pessoa, da família dela e moldurar, fazer uma coisa legal como presente, ok. Mas você pega e leva uma foto sua, entendeu? Tipo, olha, pra você lembrar de mim, um 3x4 meu. Isso chama narcisismo. Pois é, ou então, sei lá, atrapalhada. Mas então essa notícia acabou repercutindo. Então a gente está explicando, porque muita gente achou que era o envio do retrato do Bolsonaro às embaixadas brasileiras, o que seria absolutamente normal. Mas não é. Mandaram o retrato do Bolsonaro para as embaixadas estrangeiras em Brasília. Então é bom a gente explicar. Notícia da última segunda-feira, dia 25 de março. Apagão volta a atingir Caracas e 17 dos 23 estados da Venezuela. Isso, boa parte da Venezuela essa semana ficou novamente sem luz.
O governo do Maduro disse que foi uma sabotagem internacional de novo, tá? Numa usina hidrelétrica. E o detalhe, além do fim da energia elétrica, durante a semana, a Venezuela ficou, 85% da Venezuela ficou também sem internet. Ah, mas Felipe, para usar a internet precisa estar ligado na energia, tá? Então, mas mesmo o 3G estava fora, celular, enfim. E aí, na quarta-feira, foi suspenso o dia de trabalho e os dias de aula. Tá? Não teve aula nem expediente na quarta-feira por conta da falta de luz e também da falta de internet. Tá? Além disso, em relação à Venezuela, o regime do Maduro proibiu o Juan Guaidó de ocupar cargos públicos por 15 anos. Segundo a Controladoria Geral do país, o Elvis Amoroso, tipo, cara, que nome? É o puta nome de um show cover do Elvis, assim. Ele apontou inconsistência entre ganhos e gastos do Juan Guaidó, e o Juan Guaidó respondeu dando uma banana, dizendo o que o governo Maduro decidir tanto faz, não me importa. Então, assim, teoricamente ele vai ficar 15 anos sem ocupar cargos públicos. Como isso vai ficar depois, não sei. Certamente, se ocorrer um diálogo, uma normalização da Venezuela, isso vai ser anistiado, né? Resta saber se isso vai ocorrer. Para quem acha que esporte e futebol e política não se relacionam, né, a gente sempre diz o contrário. Nós temos, inclusive, um programa baseado na premissa contrária, né, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que nessa semana a gente falou da história das Filipinas. Uma história muito interessante, muito vasta, muito curiosa. E essa semana, a Venezuela meteu a maior zebra da sua história, o maior desafio da sua história, meteu 3-1 na Argentina. A Argentina com Messi em campo, tá? E aí o que seria, né, uma questão de vitória, né? O jogo foi em Madrid, na Espanha, né? Depois de Madrid ser a final da Libertadores, né? Qualquer coisa agora, né, dane-se. Brasil e Panamá jogaram no Porto, então... E aí o técnico da Venezuela, o Rafael Dudamel, ex-goleiro... Ex-goleiro, que não tem parentesco com o Gustavo Dudamel, o maestro, regente. Muita gente perguntou isso tempo atrás, inclusive. O Dudamel que de vez em quando metia uns gols, né? Batia pênalti, era metida besta e tal. O Dudamel entregou o cargo na sexta-feira, depois de ganhar da Argentina. Mas por quê? Porque ele disse que em Madrid, no vestiário, ele foi um representante do Juan Guaidó ao vestiário conversar com a comissão técnica e os atletas, o Antônio Ecarri, que é como se fosse o embaixador do Guaidó na Espanha. E ele disse, o Rafael Dudamel disse que a seleção está sendo utilizada para fins políticos em meio à crise do país. Conversei com o vice-presidente da federação, coloquei meu cargo à disposição dos dirigentes, porque todo esse tempo estamos navegando em águas muito turvas. Tudo foi politizado e eu sou o técnico de uma seleção do país inteiro, tá? Ele disse que recebemos com respeito, ele também disse que recebemos com respeito o embaixador do senhor Nicolás Maduro, mas a visita foi utilizada politicamente, tristemente, e ele disse que iria comandar a equipe no amistoso que teve segunda-feira contra a Catalunha, por respeito, um dos rolês mais aleatórios do mundo, né? Catalunha e Venezuela. E a Venezuela já jogou com o País Basco também, e lembrando, né, para quem ouviu tanto o Fronteiras sobre o Euskadi quanto a Catalunha, essas seleções das comunidades autônomas espanholas só podem realizar um amistoso oficial por ano. Os clubes são obrigados a ceder os jogadores, né? No caso, o Piqué estreou pela seleção catalã nesse amistoso com a Venezuela. Foi estreia dele? Foi. Nossa, eu tinha na cabeça que ele já tinha jogado antes. E o atacante Salomão Rondon, essa é outra tradição da seleção venezuelana, tem que ter um Rondon em campo. Eles têm um estoque de Rondons e aí eles põem em campo. O que jogou no São Paulo passou zerado no Morumbi. Não fez um gol. O que jogou no São Paulo era horrível.
né? Ele jogou na Lusa também, né? Não lembro. Eu acho que ele jogou em algum outro clube. E o Salomão Rondon disse que ele defende o treinador e disse: é injusto e insignificante que se politize a seleção. Nós tentamos levar a alegria ao povo da Venezuela inteiro. Não é o momento Davi Luiz ali dele, né? Alegria para o nosso povo. Então, de qualquer jeito, né? Isso acabou repercutindo também na Venezuela. Os caras não conseguiram nem comemorar direito terem ganho da Argentina. E finalmente, só para constar aqui na nossa região... E teve uma polêmica também em relação ao material esportivo da Venezuela, que não chegou para esse jogo. É de uma empresa italiana chamada Givova, mas para esse jogo específico com a Catalunha não chegou material e os jogadores tiveram que jogar com uma camiseta Vinotinto, né, o Grená, que é a cor da seleção de todas as equipes nacionais da Venezuela, justamente para se diferenciar de Colômbia e Equador. Eles tiveram que comprar camisas na Decathlon, ali próximo de Girona, onde foi o amistoso. Imprimiram ali na hora e tal. Então, eu tenho uma camisa da Venezuela, quando era Adidas, é uma camisa muito bonita, de fato, né? Grená e tal. Você adora camisas Grená? Você já fez essa observação várias vezes. 90% do tempo eu estou ou de preto ou de Grená. Quando nós estávamos na faculdade, era ou preto ou laranja, né? Porque laranja é a cor da Atlética da Feleste. E exceções são os jogos do Palmeiras, que aí eu estou de verde. Tá? Então, assim, eu já falei isso. Meu sonho era ser o Doug. Entendeu? Usar a mesma roupa todo dia. Uma nova citação ao Doug no programa. Não tem que se preocupar com isso. Entendeu? Mas, enfim. E na Argentina, o ex-presidente Carlos Menem, né, que governou o país de 89 a 99, foi condenado pela terceira vez na quarta-feira, né, por ter ali subfaturado, né, ter vendido por um preço ali suspeito o prédio da Sociedade Rural em Palermo, em Buenos Aires, durante o seu governo. E ele foi condenado a 3 anos e 9 meses de cana. Ele vendeu o prédio por 39 milhões de dólares, quando ele era avaliado por 131. Lembrando que Palermo é o Jardins. É o Morumbi de Buenos Aires, porque assim como o Morumbi, todos os bairros vizinhos se chamam de Palermo também, para tentar valorizar, atrair a especulação imobiliária, né? Então, assim, essa diferença de grana aí deve ter ido pro bolso de alguém, não estou acusando ninguém. Mas de qualquer jeito, porque eu tratei essa notícia como superficial? Porque já a terceira condenação à cana dele, se vocês nos ouvem, não sabem, e ele é senador, não vai cumprir prisão, tem foro privilegiado. De qualquer jeito, quando ele deixar de ser senador, ele já vai ter 92 anos, aí vai entrar com algum habeas corpus de idade e tal. E de fato, não faz muito sentido você prender alguém com 92 anos de idade, vamos jogar real, mesmo sendo Menem, né? Então, então tá aí, não vai... No caso da Argentina, o Videla foi em cana, né? Por crimes de lesa humanidade. Aí é diferente, né? Crimes de lesa humanidade, tortura... Mas o Menem tá contrariando o ditado que é comum na América Hispânica, que é la tercera es la vencida. No caso aqui não. Entendeu? Já foi a terceira, tá aí condenado de novo. E não vai dar em nada. E só vai manchar, talvez ainda mais, a biografia dele. Se possível. Notícia da última terça-feira, dia 26. Pentágono autoriza $1 bilhão para a construção do muro na fronteira com o México. Bem, a manchete já é meio autoexplicativa, né? O muro foi determinado aí que vai ter 21 quilômetros de distância e 5,5 metros de altura, porém, ainda precisa de mais 8 bilhões de doletas para a grana toda que precisa, né? Então, essa é apenas 1 bilhão. Lembrando, o Donald Trump declarou aquele estado de emergência para conseguir financiar o muro. O estado de emergência foi derrubado no Congresso, o Trump vetou, e o Congresso não derrubou o veto dele, como a gente já tinha antecipado, porque não ia ter força para fazer isso. Duas outras noticiazinhas dos Estados Unidos. Uma é que uma região em Nova York, tá? A região de Rockland, o condado de Rockland, mandou executar a retirada de quase 6 mil crianças em escolas locais. Por quê? Porque essas 6 mil crianças não estavam vacinadas contra o sarampo.
tá? Na verdade, a região de Rockland mandou que as crianças não vacinadas não podem frequentar lugares públicos. Por que tem esse número tão grande? Porque é uma região que tem diversas comunidades judaicas ultra-ortodoxas que não vacinam os seus filhos. Muitas não vacinam os seus filhos. Então, o governo determinou que as crianças que não foram vacinadas fossem retiradas de lugares públicos. E aí vira uma discussão, né, que a gente já mencionou aqui, de direitos individuais, a questão de vivermos em sociedade e tudo mais. Então, né, ao meu ver, vacina logo e ponto final. E, finalmente, o Donald Trump passou por cima, tá, da sua secretária de Educação, a Betsy DeVos, que havia proposto, como parte do seu corte de orçamentos, né, o Trump falou, olha, todos os departamentos aí cortem, e aí a Betsy DeVos cortou todo o financiamento da Special Olympics, tá? A Special Olympics é um programa dos Estados Unidos, que existe desde o final da década de 1960, que oferece programação esportiva, aulas esportivas, competições para crianças com deficiência. Então, não tem ligação com o Comitê Paralímpico dos Estados Unidos, tá, gente? É uma iniciativa, digamos assim, escolar. Tá? É claro que uma coisa acaba se relacionando com a outra, mas é um programa escolar de socialização das crianças, melhoria da qualidade de vida dessas crianças, e ela tinha cortado, tá, todos os 17,6 milhões de dólares do orçamento anual da Special Olympics. E aí o Donald Trump foi lá e disse que voltar atrás, que ele passou por cima disso. The Special Olympics will be funded, I just told my people. I've overridden my people. E é engraçado esse uso desse termo. Quer dizer, eu passei por cima do meu pessoal, né? Overridden é passei por cima. Então, tipo, olha, chamei a Betsy, falei que ela fez cagada e tá aí, tá garantido o financiamento da Special Olympics. Tá? Então, pelo menos essa notícia negativa não temos. Notícia da última quarta-feira, dia 27. Brasil enviará 2 aviões com ajuda para Moçambique. O Brasil vai enviar 2 Hércules C-130 com ajuda humanitária. Também equipes de resgate e salvamento da Força Nacional, incluindo 20 especialistas de busca e salvamento com botes e equipamentos, e também uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, que inclusive esteve lá no crime de Brumadinho. Tá? Além disso, serão enviados kits de medicamentos, insumos básicos de saúde, que são capazes de prover assistência emergencial para 9.000 pessoas por até um mês. Além disso, o Brasil também vai doar a quantia, salvo engano, tá? Não tem aqui na matéria da Agência Brasil, tá? Mas salvo engano são $100 mil também para o fundo de emergência. Então, pelo menos, né, já é alguma coisa, embora a gente ache que até um pouco, né, pouco perante o que o Brasil deveria fazer. Também acho que estão nos ouvindo aí no Ministério da Saúde, no Ministério das Relações Exteriores. E boa viagem e bom serviço aí para todos os voluntários envolvidos na missão, todos que vão em Moçambique ajudar aí no resgate e na busca e na vida dos nossos primos lusófonos moçambicanos. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 28 de março. Ex-presidente da Gâmbia roubou $1 bilhão, segundo o relatório. Segundo a ONG Organized Crime and Corruption Reporting Project, ou seja, projeto de relatar, né, de reportar crime organizado e corrupção, o Yahya Jammeh, ele fugiu da Gâmbia, né, ele está na Guiné Equatorial, e nessa fuga ele levou cerca de $1 bilhão depois de seus 22 anos de governo. E ele teria levado, inclusive, essa grana em cash, tá? Essa grana em dinheiro vivo, em bens, enfim, objetos,
teria levado essa grana em dinheiro vivo, e a gente falou bastante de Gâmbia na época que nós tivemos a derrubada, né, do Yahya Jammeh no programa 79, tá? Esse eu anotei, viu, Carol? Você não precisa colar. Então, no programa 79, para quem quiser aprender um pouco mais sobre Gâmbia, a história de Gâmbia, a questão política do país, fica aí a referência. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! Argelinos voltam às ruas para pedir renúncia do presidente. Isso, hoje, né, sexta-feira, lembrando que a gente sempre menciona, sexta-feira é o dia santo dos muçulmanos, né, então é como se fosse o fim de semana deles. Então tivemos hoje, né, mais protestos na Argélia. Segundo autoridades argelinas, até 1 milhão de pessoas foi para as ruas, tá? Incluindo aí idosos, crianças, enfim, para cobrar, né, a renúncia do presidente e a ativação do artigo 102 da Constituição do país, que declara o chefe de Estado inapto para o governo, né? Ou seja, é a continuação do que a gente mencionou antes. Um governo de transição, né, já foi anunciado de qualquer jeito, então resta aí basicamente retirada do Bouteflika, e fica também a pergunta, né, incógnita, a discussão sobre as forças ocultas, né, que sustentam o Bouteflika no poder.